Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia no programa de hoje. Fique atento, o programa vai ser muito bom. Nós vamos falar sobre missões, missão nacional, missão mundial, tem muita conversa boa e você não pode perder o programa de hoje. Você também pode nos acompanhar de qualquer lugar do mundo. Se você é missionário, está fazendo missão aí na África, no outro lado do mundo, acompanhe-nos pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Você poderá assistir esse programa ao vivo pelo seu computador, seu celular ou no seu tablet. Você também pode ter todo o conteúdo da Rede Boas Novas, todos os programas Antenados na Geral e da casa aqui na palma da sua mão. Baixe o aplicativo da Rede Boas Novas e você poderá assistir ao vivo e também os programas passados aqui da Rede Boas Novas. Hoje é interessante, temos missionários, pastores que atuam com missões e nós vamos falar da importância disso na vida da igreja. Uma igreja que não faz missão pode ser chamada de igreja? Qual a importância de missões hoje, missões nacionais, mundiais? A gente pensa que missão é mandar missionário para a África. Toda vez que a gente pensa em missão, África é a palavra que vem. Mas será que existem outros locais, até ricos, Europa, Oriente Médio, que precisam mais de missionários do que a África? Porque a gente manda tanto missionário às vezes para a África e está ali a Europa que não tem nem igreja evangélica em alguns locais. Nós vamos debater sobre isso e outras coisas do dia a dia de um missionário do Brasil, especificamente aqui no Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre todo esse mundo que nós vamos explorar hoje no programa, recebo ele que é pastor da Segunda Igreja Evangélica Congregacional em Campo Grande. Ele também é conselheiro do Departamento de Evangelização e Missão da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, pastor Antônio Carlos. Pastor Antônio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer estar contigo aqui, André, com os nossos irmãos. Deus abençoe todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora pela TV e pela internet. A gente está fazendo missões aqui também no programa, pastor, porque todo o Brasil, parte da África, pelo Manassat, estamos chegando a todos os países de fala portuguesa. Você pode acompanhar. Um grande abraço para todos os missionários e pessoas que foram alcançadas através do trabalho de missionários. Também recebo ele que é presidente do Ministério Missionário PESIT, pastor Marcelo. Pastor Marcelo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom rever o nosso irmão André, os demais debatedores, você, nosso amigo de casa, uma boa tarde para todos. E eu tenho certeza que vai ser um assunto bastante interessante, até porque, como você mesmo já colocou, às vezes centralizamos muito a África e esquecemos. A gente fala de missão, pessoal, África, né? Isso, e às vezes pensamos que fazer missões é só fora do Brasil, né? Eu tenho certeza que nós vamos entrar por essa ramificação aí e o assunto será bastante produtivo. Pastor Marcelo, bem-vindo. Também recebo ele que é pastor e missionário. Ele é coordenador no Centro de Treinamento da Junta de Missões Mundiais, JMM, e atuou em Moçambique, África do Sul, Botsuana e no Canadá como missionário. Estou falando do pastor Girlan Sérgio. Pastor Girlan, bem-vindo ao Antenados na Geral. Um prazer receber. Muito prazer, André. É a primeira vez que eu estou participando do programa. É a primeira vez que estou... e espero que possa contribuir nesse assunto tão importante e paixão primeira na minha vida. Então, é um prazer muito grande e espero contribuir da melhor forma possível. Pastor Girlan, de todo o seu avô, no Brasil e fora do Brasil, como missionário, você dedicou quantos anos de trabalho, de vida para isso? 14 anos. Já 14 anos trabalhando como missionário no campo missionário. Parabéns, muito bonito. Eu também recebo ela, que é missionária e também fez parte do projeto Radical África em São Tomé e Príncipe e atuou também como missionária no Mali. Estou falando de Gabriele Santos. Gabriele, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e eu espero que essa conversa seja mesmo uma abertura para a visão de muitas pessoas com relação a missões, que eu acho que tem muito ainda a igreja brasileira a se abrir a respeito desse assunto. Muita gente já está assistindo, te olhando, falando, poxa, ela é muito novinha, eu acho, para ser missionária. Com quantos anos você fez a primeira viagem ou participou da primeira ação missionária na sua vida? Com 17 para 18 anos. 17 para 18 anos. Tem 8 anos que eu estou na junta, então... Tá vendo? Já está com 8 anos já de carreira aqui nos lombos. E é muito bom a gente ver que também jovens têm espaço. Existem ações para jovens, adultos, casados. Também nós vamos falar sobre o Antenados na Geral hoje isso. Existem locais específicos que é difícil para um casado, é melhor um solteiro e jovem. Existem locais que não, é melhor ir com família, porque eles respeitam e tem mais, talvez aí... respeitam mais por ser uma família, ser mais adultos e não houve muitos jovens, dependendo da cultura. É um desafio do dia a dia do missionário, nós vamos debater tudo isso hoje no Antenados. Você pode participar pelas redes sociais, no Facebook, no Twitter, ligar para cá. Nós vamos tentar hoje também fazer contatos com missionários que estão fora do Brasil para falar do dia a dia deles e, claro, tem muitas coisas acontecendo na internet, né, de missionários sendo perseguidos, no Mali, em outros locais. Nós vamos falar um pouco sobre a dura vida de um missionário em locais perseguidos ou fechados para o Evangelho. Mas antes disso, já vou começar. Eu estou nas mãos aqui, tem uma entrevista aqui no jornal,
E o pastor Antônio está aqui comigo e ele está bem forte aqui a afirmação que ele coloca e trouxe impresso para a gente, que ele fala o seguinte: a igreja que não faz missões não é igreja, é clube. É isso mesmo? Porque a gente pensa que igreja é para salvar pessoas, é só isso, e isso faz parte da missão, é clube, isso aqui é forte. Eu acho que a visão missionária de Jesus precisa ser passada para os discípulos de Jesus, e nós somos discípulos de Jesus. Então, há igrejas hoje preocupadas consigo mesmas, muito em si mesmadas. E quando eu falo de fazer missões, é olhar para fora das quatro paredes. Então, tem igrejas hoje que não investem na obra missionária, investem no seu próprio conforto, investem na sua própria comunidade. E isso faz com que pessoas morram a cada dia sem conhecer Jesus por causa dessa letargia da igreja. Então, Jesus ele deixou claro para nós uma ordem de que nós deveríamos ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se a igreja foge desse objetivo, se ela espera que o pecador venha até o culto onde ela está reunida no seu conforto para pregar o evangelho para aquela pessoa, ela está totalmente equivocada. A igreja não é um clube, um lugar onde pessoas são convidadas e só aquelas que entram recebem aquilo que está sendo apresentado no púlpito. A igreja ela é muito mais do que isso. A igreja não é só o que está no templo, são as pessoas fora do templo. E aí eu vou recorrer a um texto bíblico que todos nós temos que conhecer, é obrigação de todo crente, né? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Interessante que é uma visão de concomitância, né? Tanto e como. Então Deus espera que nós sejamos uma igreja ativa, não passiva, uma igreja que olhe para fora, uma igreja que seja como Jesus, que tinha compaixão daqueles que por onde ele andava, nas cidades e aldeias, percorria Jesus as cidades e aldeias, né? E ele tinha compaixão dos perdidos. Então, essa, para mim, é a regra áurea de Deus para o funcionamento da igreja. Muitas igrejas, nós já escutamos e ouvimos isso até aqui no Antenados na Geral de alguns pastores, eu achei até interessante a fala, quando a gente está falando, na verdade, de missões internacionais de para fora. Que eu falo, André, a minha igreja não tem estrutura, não é grande, a gente nem faz, e provavelmente eu nunca vou fazer porque nós conhecemos quem faça melhor do que nós. É uma boa visão para citar, ele faz bem, então eu não vou fazer porque ele faz muito bem. Ou então eu vou ajudá-lo, talvez essa seria melhor. Não, todos podem, Deus pode dar preparo para todo mundo fazer qualquer tipo de missão, tanto local e internacional. Você parte de um princípio que é uma regra, né? É imposta pelo próprio Deus. É para todas as igrejas e todos quantos servem e seguem ao Senhor, né? Até pegando o gancho no que o pastor colocou, ao meu ver, a igreja, ela só se torna igreja quando nós saímos de dentro dela. Enquanto você permanecer nela, é simplesmente um clube, um ajuntamento, ou um clube, como o pastor já colocou. Você se reúne dominicalmente. E o outro ponto de vista, né, nós temos observado dois tipos de ensinamentos, né? Nós temos ensinamento que vem do alto, da parte de Deus, concernente a missões, né? E temos ensinamento do homem. E muitas das vezes o homem ensina que para servir a Deus, agradar a Deus, você só tem que ficar ali no templo, que é chamado teplocentrismo, né? Então eu entendo o seguinte: missões, o básico de missões, você tem que ter o amor no coração, para você sair de dentro do templo. Por quê? Você vai de encontro a uma classe de pessoa ou uma pessoa necessitada, né, de Deus, que precisa de Deus. Você tem que fazer aquilo por amor, você tem que renunciar. Então nós temos que ter essa visão, entrar nessa visão e entender que nós precisamos urgentemente sair de dentro dos templos, sair de dentro das igrejas, até porque você não vai esperar aquela pessoa que não tem Cristo ainda, que precisa de Cristo, vir à igreja. Nós temos que ir até elas. Jesus escolheu, ele preparou e depois enviou, né, pelas aldeias, pelas cercanias, pelas vielas, para resgatar as pessoas. Nós precisamos entrar nesse contexto, nós precisamos sair do nosso comodismo, chamado comodismo religioso, porque você vai para a igreja, já está tudo pronto, preparadinho, perto da sua casa, o que eu vou fazer fora? Então, por mais que nós tenhamos crescido nessa área missionária, o Brasil, eu ainda acho que ainda está muito carente, ainda está muito prematuro, nós precisamos ainda avançar muito nessa área. Esse é o meu ponto de vista. Pastor Gilan, e aí vai ser uma coisa também interessante, o pastor colocou aqui a questão do Brasil, eu acho que a gente tem que melhorar muito, tem que crescer muito. E eu acho que isso aí é notório para todos nós. Os Estados Unidos, há uns 20 anos atrás, pelo menos, era o grande celeiro de missionários pelo mundo. Tanto que a maioria dos
das denominações que hoje existem no Brasil foram de missionários enviados por missões americanas, não necessariamente americanos, mas pegavam um sueco, pegavam alguém daqui e enviava, e assim o evangelho se espalhou muito pelo mundo. De 20 anos para cá, para quem é envolvido com igreja e com missões, vê que deu uma freada. A igreja, as missões americanas, não sei, deram uma freada, e o Brasil tem despontado bastante no envio de pessoas por todo o mundo. Você acha que hoje o Brasil é o grande celeiro? Acha que é uma coisa ainda crescente? É uma questão cultural? Por que o Brasil, há 20 anos atrás, não enviava tanto missionário como envia hoje? É questão econômica, é questão social, é questão espiritual? Mudou um pouco a visão das igrejas brasileiras nesse sentido? Como é que você enxerga essa mudança de celeiro, passando talvez um pouco dos Estados Unidos e partindo agora do Brasil para envio de missionários? Em primeiro lugar, eu acho que o Brasil vive um momento muito belo, vive um momento muito importante no cenário missiológico no mundo. Hoje as nações anteriormente consideradas potências em termos de missões olham para o Brasil de uma maneira muito especial. O hemisfério norte do globo terrestre, eles experimentam uma frieza em todos os aspectos de igreja, de obra missionária, de avanço, de crescimento. Já o hemisfério sul do planeta, eles experimentam um momento de crescimento, de desenvolvimento, de paixão, de envio, de aumento em termos de números de missionários, e o mundo na Europa, ou nos Estados Unidos, ou Canadá, eles estão olhando para o Brasil de uma maneira muito especial. Eu me lembro que eu estava participando do último congresso de evangelização mundial, o tão conhecido Lausanne, na África do Sul, em Cape Town, e um dos pastores conhecido, John Piper, pregando, ele disse: por favor, envie missionários para a América. Então, hoje o Brasil enfrenta um crescimento econômico que tem ajudado as igrejas a enviar mais e a cuidar mais dos missionários. Portanto, hoje eu vejo que o Brasil está num momento muito importante. O Brasil está numa situação em que podemos avançar mais, fazer mais. Este é o momento nosso. E nós não podemos perder essa paixão que um dia chegou até nós através de missionários que vieram do norte. E hoje nós temos essa responsabilidade de chegar até eles novamente, no sentido de mostrar e reacender essa chama e chegarmos aos povos não alcançados. E, portanto, essa é a minha visão. Hoje nós olhamos para o Brasil, e este Brasil está fazendo e pode fazer mais e vai fazer mais para a glória de Deus. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos falando um pouco ainda sobre isso. O que está acontecendo no Brasil, o que a gente começou a enviar missionário para tudo que é lugar do mundo, e uma coisa muito interessante que eu vou querer conversar com vocês. Eu conheço também muitas juntas de missões internacionais, ou nos Estados Unidos, na Europa, que às vezes financiam igrejas e projetos brasileiros porque eles acreditam que o brasileiro, a pessoa brasileira, é muito boa para fazer missão, porque eu sou do Amazonas, meu irmão, pega um cara lá do meio do mato do Amazonas, joga para a África, ele dá um upgrade de vida, para ele estar melhor, porque às vezes tinha essa coisa do americano sair da vida americana, do sonho americano, ir para um local um pouco mais pobre, que não tinha nada, era muito mais difícil do que pegar um carioca aqui, a gente pega ali da Baixada e manda para lá, tá tudo certo, né? André, tem isso. Uma questão importantíssima. Hoje se faz missões com parcerias. Existem locais em que o americano não vai conseguir entrar, o brasileiro entra. A gente bota a camisa do Pelé e entra em tudo que é lugar para falar de Deus. Irmão. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já. De volta, segundo bloco do Antenados, na geral, estamos falando hoje sobre missões. Você pode participar, mande a sua pergunta durante o programa. Aqui embaixo vão aparecer os contatos para você interagir com o nosso programa, mandar uma pergunta. Se você já foi missionário, quer fazer algum questionamento, manda para a gente aqui também, que nós vamos ficar felizes em debater um pouco sobre isso. No último bloco, nós terminamos falando um pouco sobre o brasileiro, que talvez seja o grande catalisador dessa mudança do envio de ser celeiro dos Estados Unidos para o Brasil, tem sido o próprio brasileiro. E a gente vai debater ainda um pouco sobre isso, porque onde o brasileiro chega,
Ele é aquele que a gente está falando, bota uma camisa da seleção brasileira e ele entra em todo lugar. E a Gabriela estava falando, André, a gente pensa que não, mas é uma entrada muito grande e falou disso. Você fala que joga futebol, pega uma bola, chama um grupo de pessoas, já dá para fazer missão ali. Você teve essa experiência onde você foi, brasileira, futebol, você teve mais facilidade por ser brasileira em alguns locais que você fez missão? Sim, não só a questão do futebol, mas também na África as novelas brasileiras fazem muito sucesso. Então, é claro que a gente vê alguns pontos negativos nisso também, mas tem essa abertura. O pessoal ele vai, você conhece a preta da novela, manda uma carta para ela e tudo, e eles começam já um assunto e começa a querer falar com você e conversar e saber mais como é no Brasil. Então, você vê realmente tem abertura, a questão de ser brasileiro. O brasileiro é amado. Nas suas experiências como missionário, foram outras pessoas, jovens brasileiros de outros países? Como é que você viu assim, a inserção do brasileiro nesse contexto com pessoas dos Estados Unidos? Não sei se você ia para a missão com outros jovens de outros países. Eu tive contato com alguns missionários americanos, jovens também, e a questão política hoje dos Estados Unidos realmente acaba sendo uma barreira para os americanos. Eu não sei com relação a outros lugares, outras nações, mas, por exemplo, também os europeus. A África, ela foi muito tempo, né, esteve ali colonizada pelos europeus e tudo mais, então tem essa barreira. Os missionários franceses, suíços, eles tinham barreiras com os africanos e tudo mais. E o brasileiro não tem nenhum tipo de dívida, nenhum... Que é uma coisa interessante. A gente pega primeiro a questão da pessoa brasileira de... Meu irmão, não é nada tão ruim que não possa piorar. A gente está acostumado mesmo com vida difícil, vai para lá, está tudo certo. Às vezes a gente não desiste, não. Entra uma questão econômica agora, até das igrejas, de fato, de poder ter mais recursos para ajudar e enviar, né, dar mais meios e ferramentas de trabalho. Juntando com a situação geopolítica, onde todo mundo ama o Brasil não tem guerra com ninguém, futebol não está tão em alta assim, mas é conhecido. Isso é uma boa receita para a gente fazer missão, né? Recentemente, o pastor João Marcos, que é o diretor da nossa missão, ele disse que o brasileiro não tem cara. Então, ele parece com todos. E eu tenho algumas experiências de que pessoas me confundiram com um paquistanês ou alguém do Oriente Médio. Então, o que acontece? Eu ia falar grego aqui, mas... o que acontece? Eu estava passando por um aeroporto em Abu Dhabi e, na hora que eu estava passando pela alfândega então eu apresentei o meu passaporte, mas ele olhou assim para mim e disse: você é brasileiro ou você é paquistanês? Você tem cara de paquistanês. Uma outra situação é que eu estava no aeroporto esperando e alguém veio falando em árabe comigo. Um outro momento, o meu vizinho iraniano veio conversar em árabe comigo. Então, brasileiro tem a cara do mundo e isso facilita, e a gente não tem cerimônias, a gente quer se comunicar, a gente vai no mesmo nível, tentando ter aquele link, aquela relação com a pessoa de igual para igual, porque somos seres humanos e estamos vivendo no mesmo planeta e queremos nos comunicar e queremos nos interagir. O brasileiro tem essa entrada, tem essa facilidade, e por isso ajuda muito na obra missionária. Poderia ser a voz de Deus, né, pastor Gilão? Vai para o Paquistão, né? Acho que é uma questão de carisma também, né? O brasileiro ele se relaciona muito fácil com todo mundo, muito facilmente, né? Então, eu acho que essa questão do carisma facilita a entrada e o trabalho que se faz fora do Brasil. Agora, o que a gente não pode, André, é pegar esse viés e pensar assim, para o brasileiro tudo é fácil. Não. Estar fora do seu país, como é o caso dessa missionária que está com a gente aqui, abandonar a sua pátria, né, a sua cultura, para qualquer pessoa é difícil. Comida brasileira, abandonar é difícil mesmo. Para qualquer pessoa é difícil. Então, por mais que haja uma abertura maior para um brasileiro fora do Brasil, ele vai sofrer os mesmos choques culturais, as mesmas dificuldades de adaptação à cultura em que ele está se inserindo. Ele é um ser humano. Então, ele vai viver de uma forma, talvez, um pouco melhor, pelo fato de ele ser melhor recebido lá onde ele está. Mas as dores que um missionário americano sente na África, o brasileiro sente também, né? A gente precisa ver isso. Uma coisa também interessante quando a gente fala de missões, e a gente conversou um pouco sobre, vamos fazer missões, o pessoal já pensa África. Existe essa questão na nossa cabeça.
Ou nós imaginamos África ou imaginamos países pobres. Vamos mandar para país pobre, não tem o que comer, a gente manda lá, porque tem a questão do pressuposto de entrar com ajuda humanitária. Então você leva comida, leva qualquer coisinha que seja, que já é grande coisa, então você já tem uma boa abertura. Porém, hoje, e vocês há de convir comigo, que existe uma necessidade gigante para países de primeiro mundo, países europeus. Estou falando aí de, vamos lá, Portugal, que seja, estou falando de Espanha, França, que existem agora um crescimento grande, mas tem alguns locais que não tem nem igreja católica mais, não existe igreja, não existe questão religiosa nenhuma no local. A gente tem que começar a olhar, você acha que também isso pode ser talvez uma prioridade? Porque a gente imagina missão lugar pobre. Missão não é ir para lugar pobre. Depende pregar em tudo que é lugar. Da visão da pessoa, porque quando se fala missões, às vezes a pessoa tem um entendimento que é de alcançar uma pessoa pobre. Filantropia. Né? Você trabalhar com a sociabilidade da pessoa. E, na verdade, se você for para a Bíblia, você vai ver a Bíblia trabalhando a metanoia, que é o quê? A mudança de pensamento, o arrependimento que João Batista veio fazendo, ou seja, é implantar o plano da salvação para o ser humano. O primeiro tópico é esse, principal. O restante vai ser consequência, o que diz em Mateus 6,33, demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que encarar essa visão, até porque, quando se fala missões na sua pátria, vem na nossa mente ir para fora. Mas será que a nossa pátria também não está precisando? Porque nós temos que incluir essa questão na nossa agenda. Eu mesmo, no território nacional, eu já fui no interior aí de muitas regiões, principalmente do Nordeste, mas no Vale de Jequitinhonha, que eu vi muitas dificuldades. E, às vezes, a gente prioriza muito a área externa do nosso país. Então, quando se trata de missões, quando se trata de levar o Evangelho, eu tenho que, primeiramente, pensar no plano da salvação, não na sociabilidade da pessoa. Então, eu tenho que ter essa visão. Uma coisa que eu fico muito assim, chateado, quando eu vejo uma igreja construída de frente para outra, do lado de uma ou em cima da outra. E a gente tendo, no nosso próprio país, lugares que não tem igreja. Nós fomos no Nordeste, na região, por exemplo, da Bahia, né? Nós temos 400 povoados lá. Desses 400 povoados, 120 não existe igreja evangélica. Tem pessoas que não sabem nem quem é Jesus. Ou seja, dentro do nosso próprio país. E, às vezes, pega o território, né, que tem muita população, como, por exemplo, Minas, Rio, São Paulo. As pessoas querem investir muito nessa área, mas não querem ir lá, né, para o cantão, lá onde está a verdadeira necessidade de implantar o plano da salvação. Então, eu acredito que nós temos que reformular melhor, com mais cautela, com mais aferição, essa questão antes de nós querermos fazer missões, seja no país ou fora do país. Isso se chama estratégia. Quando você pensa, por exemplo, na estratégia da igreja, você vê que ela está deixando a desejar. Porque quando você fala de uma igreja ao lado da outra, em cima da outra, isso aí é uma questão de concorrência no reino. Isso é absurdo até de se aceitar. Porque você olha para o Piauí hoje, é o estado menos evangelizado do Brasil, e onde há cidades inteiras, que você tem menos de 1% de evangélicos. E ninguém quer abrir uma igreja lá, porque não vai dar recurso, não é uma franquia dessas mega igrejas que querem ir para as capitais. Né? Exatamente. Então, eu queria pensar, assim, pontuar nesse sentido aí, o seguinte, a nossa visão missionária deve ser como uma visão, por exemplo, é lógico, usando as devidas proporções nessa comparação e aliviando as diferenças, né? Uma franquia de uma grande rede de fast food. Ela não vai abrir duas lojas numa mesma praça de alimentação do shopping, uma em frente à outra, porque uma vai prejudicar o funcionamento da outra. Existem várias franquias diferentes, e se tiver naquele shopping duas franquias iguais, é uma no andar, outra no outro, eles não estão interessados em concorrer entre si, eles querem concorrer com as demais. Então, quando uma igreja abre a outra, outro templo, na frente daquela ali, e para você cantar aqui tem que abaixar o som lá, isso é absurdo. Né? Então, a igreja precisa ter uma visão, por exemplo, de voltar, talvez, lá para o berço de onde o evangelho começou. Nós temos missionários na Turquia hoje, mas a Turquia está dentro das cartas do Novo Testamento, igrejas que deram origem às outras igrejas que chegaram até nós. Mas hoje a gente precisa fazer o caminho de volta, porque as igrejas que lá funcionavam se tornaram teatros, os templos vêm se tornando... É o contrário do Brasil. Então, hoje, a nossa visão tem que ser estratégica. Eu tenho que olhar
como estrategista missionário, O onde apóstolo há Paulo. necessidade. Exatamente. Paulo era um estrategista, né? E às vezes a estratégia dele falhava, né? Há uma viagem missionária que ele tenta ir para um lugar, o Espírito Santo impede. Ele tenta ir para Bitínia, aí o Espírito Santo manda ele lá atravessar e ir para Macedônia, começar o evangelho na Europa. Então a gente precisa ter estratégias, mas essas estratégias têm que estar submetidas à vontade de Deus, Uma coisa à que ação do Espírito Santo. eu admiro muito o Gunnar Ving e o Daniel Berger. Você vê, eles vieram de fora e implantaram um sistema aqui. A questão é, nós também somos esse veículo. E nós temos que entender isso e se enquadrar nessa brecha. Deus usou muitas pessoas para implantar o seu evangelho, o seu reino, aonde quer que fosse. Nós somos também os escolhidos. Nós temos que entender isso e se colocar como voluntário para Deus, para que Deus nos use e também nos envie. Nós temos que se encorajar nessa questão. Nós temos que tomar posse também. Eu sempre falo o seguinte, no que tange ensinamentos, né? Eu falo para as pessoas, olha, está vendo esses personagens aqui da Bíblia, que fizeram proezas, fizeram maravilhas? Não é só para eles, é para você também. Porque você está dando continuidade. Você também pode fazer a diferença. André, a experiência que eu tive de viver a obra missionária num lugar pobre como a África e num lugar rico, um país rico, no mundo rico como o Canadá, em primeiro lugar, eu chamo a atenção a questão do conceito missionário que deve estar na cabeça de cada cristão, na cabeça de cada pessoa. Então, o que é que eu entendo como missões? Então, em 99, eu deixei o país para ir para o norte de Moçambique. Passando por alguns países da África, vivendo aquela escassez, vivendo aqueles problemas, e também vendo riquezas, tudo ali. E eu era o missionário que deixou o país e foi para a África. E as igrejas no Brasil inteiro entendiam isso e aceitavam isso da maior naturalidade. No momento em que eu disse que ia sair da África depois de alguns anos e estava mudando para o Canadá, então, na cabeça de algumas pessoas, eles estavam entendendo que eu estava deixando de ser missionário. Por quê? Porque eu estava saindo da África e estava indo para o primeiro mundo. E eu quero dizer para vocês, olhando para a câmera, de que foi mais fácil ser missionário na África, em Moçambique, em Botsuana, na África do Sul, do que ser missionário no Canadá. Em um ano no Canadá, eu vi 2 igrejas fechando, igrejas inglesas, fechando suas portas, porque não tinham números de membros suficientes para manter o seu pastor. O pós-modernismo, o pós-cristianismo está tão forte no hemisfério norte do planeta que ser missionário hoje é ir para lá, e aí eu vou dizer para você, é muito mais difícil você evangelizar, você falar do evangelho para alguém que não quer ouvir, do que você falar do evangelho de Cristo para um povo que está sedento e necessitando tanto do evangelho como do pão. Então, igreja brasileira, é preciso pensar de que pessoas que dizem que foi chamado e foi vocacionado para ir para a Europa e para ir para o Canadá, eles também são missionários e precisam estar muito bem mais preparados do que se eles saíssem do Brasil e fossem para uma África. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E olha, eu vi 2 palavras que pularam aqui, mas é interessante e assustador ao mesmo tempo. O pastor Gilan falou. Com pós-modernismo está vindo pós-cristianismo, que é uma coisa que a gente está descobrindo de pessoas que têm uma história cristã e hoje não quer nem ouvir. É melhor falar de Deus para alguém que nunca ouviu do que para alguém que não quer ouvir. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre missões, você pode participar conosco. Eu quero agradecer já a todos que mandaram perguntas aqui na internet. Nós colocamos aqui no Facebook, temos algumas perguntas. E eu vou para uma pergunta dessa do Facebook interessante. Quero ouvir um pouco também da Gabriele, que eu acho... A pessoa aqui pergunta o seguinte:
O perfil de uma pessoa solteira ou casada, em que situação cada um desses é melhor? Quando você foi, claro, você era solteira, imagino eu, você teve facilidade mais em algumas situações que talvez se você fosse casado ou tivesse filhos, dificultaria? E aí a gente também aumenta aqui o escopo no sentido, existem locais que não, aqui só tem que ir solteiro mesmo, porque se levar mulher aqui e filho, um negócio complicado. Em outras situações, não, isso aqui tem que ter família, porque um solteiro não vai conseguir passar integridade e respeito para essa comunidade ou essa cultura. Como é que foi essa tua experiência de ser solteira? O que você fez? Você acha que tinha que estar solteira mesmo para poder fazer? Eu ainda sou solteira, né? E é complicado. Um monte de gente vai mandar e-mail. Por enquanto, aí, né? Por enquanto. Olha isso aí. Depois do debate. Mas tem um monte de gente falando assim, olha, quero ser missionário, hein? Estou brincando. Mas você teve facilidade quanto a isso, por causa de locomoção e tudo? Com certeza. O Projeto Radical mesmo é um projeto que geralmente envia jovens solteiros que se preparam durante um ano aqui no Brasil e enviam para lugares que é difícil acesso para missionários com família, missionários com filhos e tudo, porque as crianças precisam de escola, precisam de uma estrutura, né, para uma família. Às vezes o pessoal não tem essa visão, acha, não, você é missionário, com a família vai enfiar em qualquer buraco e Deus tá vai tudo prover, certo. Deus vai prover. nessa, não né? é assim. Então as pessoas precisam de uma estrutura. Então eu, como solteira, o solteiro, o jovem tem uma facilidade de adaptação também. Você é sozinha, você com você mesmo. Qual foi a coisa mais maluca que tu comeu de alimentação num local desse, assim? Só pra gente dar uma prévia, assim. Tem gente que fala, tem uns missionários, não sei se é exagero. Eu comi cérebro de macaco. Jesus amado. Tem uns negócios assim, né? Tu lembra de alguma situação que tu falou assim, gente, que negócio estranho é esse? Morcego. Morcego? Eu na tenho brasa pavor. ou Olha só, fritinho eu com tenho manteiga? pavor de morcego. Eu tenho pavor. Acho que é o único animal que eu tenho medo. Não tenho medo de rato, de nada. Mas morcego eu tenho. E eu comi morcego. Comeu assim, sabendo que era morcego? Sabendo que era morcego. Ela se aculturou. Totalmente. Agora você que está com medo dela. Agora vamos para o outro lado também. Existem situações que com família e com filhos é melhor porque vai trazer respeito para a comunidade? Eu acho assim que em contexto, não querendo desestimular o jovem, a jovem solteira, porque eu conheço muitos jovens, tanto do sexo masculino como do feminino, indo a países islâmicos. Eles estão fazendo um trabalho belíssimo e maravilhoso. Agora, indo para esses contextos de países fechados, islamizados, se você é casado, você vai ter maior facilidade do que se você for solteiro. Eu ia falar a respeito disso. Num país muçulmano, o Mali é um país muçulmano, e é complicado, principalmente para uma mulher solteira. É assim, você tem várias desvantagens. Você é mulher, você é solteira, você é jovem. Então, a cultura africana é aquela coisa, supervalorização do mais velho, da pessoa... Masculina, mais velho ainda. Masculino, mais velho, casado, que viveu, tenha filhos. Mesmo que você não seja casado, tem que ter filhos. Tem que ter filhos. O problema que eu vejo é que, às vezes, se apresenta, se voluntaria para chegar a esses campos, mais as mulheres, mais os solteiros, do que os casados. Era isso. Exatamente por conta do medo e da dificuldade que eles vão enfrentar em países fechados. Mas então, tem essa se formam as questão, equipes, né? A Missão Novas Tribos do Brasil, por exemplo, ela tem o costume de formar equipes para cada trabalho, para cada frente missionária. Para nós também, a gente trabalha em equipe. Há situações, por exemplo, dentro do contexto transcultural indígena, se você põe uma jovem solteira sozinha para trabalhar, é perigoso para ela, é arriscado. Então, ela precisa estar dentro de uma equipe, de um grupo. E isso pode ser suprido a falta da família, em alguns momentos, né, de não ser casado, por uma equipe formada por 2 moças, 3 moças. Então, a nossa missão também trabalha em equipe, geralmente, só que ainda assim é difícil para a questão da comunidade, essa questão de respeito, até liderança. Para você estar à frente de algum trabalho, tipo, você é uma mulher solteira, você que não tem valor nenhuma naquela cultura. Você não sabe então... fazer, mesmo que você saiba, para eles você nunca sabe. Então, você vai conquistando o respeito e o espaço pouco a pouco. Para a mulher é mais difícil. É isso que a gente está falando. Para a mulher fazer... E elas que são mais se voluntariam. Essa é a grande verdade também. Essa é verdade. Fazer uma citação aqui, assim, de uma coisa que eu não posso ser injusto nesse momento e não fazer essa citação. Há uma missionária que já está com o Senhor hoje, chamada Nazaré Divino. Ela é, na nossa denominação, um ícone, né? Como missionária. Ela esteve em vários países da África. Ela faleceu de câncer há pouco mais de um ano. Mas o que Deus fez através daquela mulher só,
na maioria dos países por onde ela passou, sabe, o trabalho que Deus realizou através da vida daquela irmã, é o que o pastor acabou de falar aqui. É um exemplo para todo mundo que está nos assistindo aí, que não deve se desestimular. Não, então eu vou casar primeiro para depois me tornar um missionário. Não, você pode ser um missionário solteiro, e Deus vai usar a sua vida. Deus é Deus de fazer as coisas que Ele quer, da forma que Ele quer, independente das nossas estratégias humanas. Deus usou Nazaré poderosamente, ela é um exemplo para muita gente ainda hoje. Eu louvo a Deus pelo tempo que Deus permitiu que ela estivesse entre nós. Deixa eu só falar, existe hoje em missiologia um movimento chamado movimento da diáspora. O que é isso? Isso quer dizer que existe os povos não alcançados ou etnias islâmicas espalhadas pelo mundo afora. Se hoje existe alguém que quer alcançar um grupo étnico ou islâmico não alcançado, muitas vezes ele não precisa ir para o Afeganistão, ele não precisa ir para o Paquistão ou qualquer país de risco. Se ele vai ao Canadá, por exemplo, ou a São Paulo, ele vai encontrar esse grupo étnico ali. Então, hoje, a obra missionária Rio, está agindo dessa forma. Nós estamos alcançando. Porque quando você converte alguém fora de seu país, ele é um missionário em potencial. Nossa, ele volta totalmente. E ali ele vai desenvolver um trabalho, sendo ele daquele país, da língua e da cultura. Então, se existe dificuldade em ir para esses lugares de dificuldades e perigosos, até para a sua própria vida, você pode alcançar esse grupo fora daquele país. É o chamado movimento da diáspora, que está acontecendo e está havendo uma revolução desse sentido. Eu, enfim, nunca tinha imaginado isso. Isso é uma coisa fantástica. Temos, quero ir para a China. Rapaz, vai ali, centro de São Paulo, tem um monte de chinês que começa a evangelizar ali, talvez sejam potenciais. Isso é fantástico. A própria missão árabe é aqui no Brasil, né? Inclusive o missionário Samil, até um forte abraço para ele, esteve aqui. Então, ele trabalha evangelizando os árabes aqui. Né? A linguagem, a vestimenta, e ele alcança esses povos aqui. Agora, voltando uma questão rapidamente aqui, o André, da jovem, eu acredito o seguinte, cada faixa etária de idade, você sempre tem um grupo que vai aderir a você. Né? Um exemplo aqui, nós temos 3 pessoas aqui, logicamente, mais madura, né? Que devido a ela ser uma jovem, mais nova, certamente vai ter um público jovem que vai aderir mais para ela. Então, existe faixa etária e uma facilidade maior em relação a isso. Agora, vai ter um outro grupo também que vai olhar para os mais maduros, tem mais experiência, né? Ou talvez é casado. Então, isso aí difere muito pela cultura e pela faixa etária de idade. Você vai ter mais facilidade. O próprio apóstolo Paulo disse isso, né? Eu me fiz de tolo, para quê? Para ganhar o tolo. Ele se infiltrou ali. Existe muitas outras questões que o tempo já é E a avançado. questão estratégica. Deixa eu pegar uma pergunta que vem da internet, até de uma pessoa que está buscando, segundo ela, Deus tem chamado ela. Mas olha aqui o que a pessoa diz. Fala, André, Deus me chamou para pregar no mundo árabe. Eu tenho consciência disso. Porém, não consigo encontrar nenhuma igreja que me envie. Qual é o critério de uma junta de missões de uma igreja para enviar uma pessoa? Tem que ter aval do pastor, tem que ter treinamento específico, ou só força de vontade, chamada como eu tenho, basta. Que é um pouco do que a gente estava falando também. Deus falou comigo e vou. Calma aí, queridão. Ainda mais isso aqui, mundo árabe. Calma aí. Não é assim. Não é qualquer pessoa, de qualquer jeito. Não é só força de vontade, pastor. Estou certo ou estou errado? Porque a gente pode estar mandando o cara para a morte dele, uai. Está certo. Eu acho que é um conjunto de coisas. Missões começa com Deus. E é extremamente necessária, importante, indispensável vocação, chamada. E depois disso, você tem uma igreja, você tem um corpo que você precisa, você tem um grupo de pessoas, você tem agências missionárias, você tem que fazer conexões com várias questões, você tem que se preparar, você tem que ter todo esse suporte para você ir e permanecer. Porque se você vai despreparado, ou se você vai sem um conhecimento, sem um suporte necessário, seja financeiro, seja ele através de irmãos que estejam em oração, intercedendo por você, existe todo um grupo de necessidades que está por trás para que você vá, permaneça e faça o trabalho. Mas o mais importante é essa paixão, essa vocação que Deus coloca em nós.
Isso é indispensável. E depois disso, tem a sua igreja, tem uma agência missionária, tem estratégias que você pode usar. Mas, acima de tudo, o que realmente nós precisamos para fazer a obra de Deus é a paixão, reconhecer a soberania de Deus, de que Ele está à frente e no controle de tudo. Então, entrega a vida, se prepara, escuta a voz de Deus, o que Ele está falando ao teu coração, e aí você, com certeza, as coisas vão acontecendo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco voltaremos para o último bloco do programa de hoje. Mande a sua pergunta, ainda dá tempo para você tirar aí, uma curiosidade que você queira mandar para a gente. Nós vamos debater aqui no Antenados na Geral. Fica ligado, a gente volta já, não sai daí. Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre missões. Nesse último bloco vai ser importante o que a gente vai falar, porque nós estamos abordando um pouco sobre... Teve uma pergunta vinda do Facebook aqui, de uma pessoa que falou: André, Deus me chamou, mundo árabe, Ele colocou e eu tenho que ir para lá, mas nenhuma igreja me envia. A primeira atenção e coisa que a gente tem que prestar aqui e falar um pouco é sobre a questão do cuidado que uma pessoa que é chamada, que eu acredito que Deus está chamando um monte de gente, até hoje, no Antenados na Geral. Talvez essa madrugada Deus estava falando com alguém, orando, e você estava querendo um sinal de Deus e tudo, você está vendo no Antenados na Geral falando sobre missões, e Deus está falando: está vendo, só isso que eu quero para ti. Isso acontece. Agora, Deus me chamou a ir para uma igreja, pedir uma oferta para pegar uma passagem, pega uma Bíblia e vai embora do nada, independente, você tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que o padrão bíblico para chamado pode ser descoberto em Atos capítulo 13, quando Deus vocaciona os dois pastores, ou dois dos pastores da igreja de Antioquia, e diz que quer que eles vão ao campo. Então o texto diz assim: separai-me, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Esse mesmo texto diz que aqueles irmãos estavam em oração, aquele chamado não nasceu do nada, aqueles irmãos entenderam, a igreja de Antioquia, que era Deus quem estava falando, os missionários aceitaram a disposição de irem aonde Deus os estava enviando, e a igreja impôs as mãos, orou e enviou. Para mim isso é padrão de envio missionário. Eu não gosto da ideia de que alguém quer ir ao campo sem que haja uma igreja que tenha identificado esse chamado na vida daquele irmão. Eu acho que pode ser um equívoco. Então você precisa ter uma igreja que entende esse chamado, que vê em você essa vocação e que vai te abraçar, apoiar, estar com você naquela vocação. Uma coisa interessante que eu acho sobre essa questão de missões é a questão da junta missionária, que não necessariamente é a denominação igreja que está mandando, é uma agência, vamos dizer assim, de missionários. Fala um pouco como funciona, pastor, a junta missionária, porque às vezes existem até pessoas de outras igrejas, ou o cara está numa igreja que não é cultura daquela igreja mandar, enfim, enviar missionários e tudo, e ele acha que tem preparo e chamado para isso. Como é que ele pode se integrar nessa situação de uma junta missionária? A Junta de Missões Mundiais, ela existe porque existem missionários. A Junta de Missões Mundiais existe porque existem igrejas. Então, ela é uma facilitadora para que isso aconteça. Então, às vezes, uma igreja local, ela não vai ter condições de manter o missionário e sua família. Então, ela se junta a outras. E quando existe essa corporação de várias igrejas locais para dar suporte a um missionário, uma família, 2, 3, 300, 500, 1.000, 2.000... aí se faz necessário existir uma agência missionária para que ela possa administrar da melhor forma possível e dar esse suporte que o missionário precisa. E isso só é possível se essa agência estiver atuando e tendo todo o suporte de como enviar sustento, como não enviar, o que é que acontece, os problemas. A igreja local ela vai ter dificuldade de mandar divisas para fora do país, e uma agência missionária ela tem essa facilidade de entrar e de fazer coisas que uma igreja local não conseguiria fazer. E se alguém é vocacionado para a obra missionária, eu sugiro, eu oriento, eu exorto, aconselho a procurar uma agência missionária séria, de responsabilidade, para dar esse suporte. Porque, de repente, alguém diz assim: Deus me chamou, então eu vou, e eu vou viver pela fé. Pela fé ou viver pela irresponsabilidade? Então, eu penso que quando você está sozinho, uma coisa, quando você está com esposa, com filhos, o mundo mudou. Hoje, o mundo está
online. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em outra parte do mundo. Hoje eu ponho um dinheiro aqui, amanhã está no outro lado do mundo. Então, o mundo mudou de uma forma que podemos fazer missões, mas de maneira séria e responsável. E enviando todos esses recursos para você estar lá sem se preocupar em fazer a obra de Deus, sem estar preocupado com o que vai comer amanhã, porque o dinheiro não chegou, porque houve problemas. Então, vocação, preparo bíblico-teológico é extremamente importante, que você crê, quem é você? Você é um cristão, você não está indo lá para pregar a sua igreja, você está indo lá para falar do reino e do evangelho de Cristo. É isso. Agora, se você tem uma agência por trás que está sendo suportada por igrejas, você vai ter o necessário para estar lá, fazer o trabalho sem se preocupar e Deus ser abençoado. Pastor, mas a agência, salvo engano, o senhor lida diretamente com uma agência, e eu também, ela jamais envia um missionário sem que haja uma apresentação e uma parceria com a igreja daquele missionário. Tem que ter a parceria da igreja. A organização missionária é que envia através da agência. A organização missionária, ela não assume o papel da igreja. Ela existe como uma entidade para-eclesiástica, para ajudar a igreja nesse sentido. Ela não assume a posição de enviar o missionário. Quem envia é a igreja. É a igreja. Ouve-se falar muito sobre o descaso dos missionários, né, no campo missionário. Ouve-se falar muito sobre isso. Certo jovem, eu estava nessa igreja, presenciei esse fato, ele entrou numa igreja e um determinado ministro, né, ele argumentando que estava sendo usado por Deus, falou para aquele jovem que ele seria um pastor. Deus falou com ele que ele seria um pastor. Então, no culto seguinte, esse jovem retornou à igreja de terno, gravata, de Bíblia, e quis sentar no ministério, quis sentar no altar. Então, quando o pastor voltou e se dirigiu a palavra para ele, falou: filho, você não pode sentar aqui, porque você não é pastor. Então ficou aquela rincha. Mas o pastor falou que eu era pastor, ele recebeu a revelação de Deus, enfim. Ele saiu da igreja revoltado, falou que não seria mais crente, inclusive ele jogou a Bíblia para o alto e disse que não seria mais crente a partir daquele dia. Encaixando isso na questão do chamado missionário. Nós temos que ter o cuidado de entender, primeiro, o que o pastor colocou, ter a sensibilidade de entender que Deus está te chamando, você foi vocacionado para aquilo ali. Agora, segundo, nós temos que entender, do chamado, que é a promessa, até o cumprimento, nós temos um período, né? E esse período é chamado período preparatório. Eu tenho que me preparar, eu não tenho que ir por empolgação, somente por alegria. Deus me chamou, que lindo, eu vou. Não, eu tenho que ter meu preparatório. A própria Bíblia ela vai te orientar acerca disso. Quando Jesus ele chama os 12 para fazer a missão, ele chama, escolhe, né? Dentre pessoas que talvez existe uma plateia que não dava nada por aqueles homens, os pescadores, por exemplo, mas ele chamou, escolheu, separou e disse: eu vou preparar vocês. Preparou e enviou. Eu tenho que ter essa sensibilidade de ter o preparo. Como essa jovem falou, missão, quero fazer missão árabe. Existem agências, né? Existem instituições que podem muito bem agregar ela, preparar, e se for o caso de arcar e enviar, vai ser enviado. Caleb esperou 45 anos, Abraão esperou 25 anos, então eu tenho o meu tempo também de preparo com Deus para obter experiência e esperar Deus me enviar para o campo missionário. Eu tenho que ter essa sensibilidade. Gente, a gente tem 5 minutos para terminar o programa, e veio uma pergunta aqui interessante, e para a gente poder ponderar nos últimos 5 minutos, que é o seguinte: se a gente pudesse ter 1 minuto para cada um, no olhar de vocês, qual é o maior, hoje, e nos próximos 20 anos, qual é o maior desafio missionário que nós temos hoje, como igreja, não no Brasil, eu digo mundial, porque algumas pessoas antes falaram, Europa, mundo árabe, na visão de vocês, qual é o nosso maior desafio nesse sentido geográfico, tá? Não no sentido geográfico, o maior desafio que nós temos hoje com missões? Bom, eu vou dizer para você que o maior desafio não é geográfico, eu entendo a sua pergunta, mas o que Jesus manda a gente fazer é rogar ao Senhor da Seara que mande obreiros para a sua seara. Então, recursos para enviar obreiros a igreja hoje tem condições de enviar obreiros, né? Obreiros é que são a maior necessidade da igreja para se fazer missões. Gente disposta. A maior dificuldade da missão é o missionário. O missionário. É descobrir onde estão aqueles que querem sair da sua zona de conforto e atender o chamado, esperar o tempo do preparo e ir ao campo. Para mim, essa é a maior necessidade da igreja.
Quando eu vim ao Brasil e aceitei o desafio de ser coordenador de um centro de treinamento de novos missionários, o desafio colocado diante de mim foi: pastor, você está aqui para diminuir o índice de retorno de missionários, índice de retorno precoce de missionários do campo. Então, para que isso aconteça, existem duas coisas a fazer. Primeiro, é trabalhar num melhor preparo, para que a pessoa não saia naquela visão romântica de campo. Então, ter esse preparo adequado, com pessoas que viveram, que têm experiências de campo, e dizer com todas as letras o que é ser missionário fora do Brasil, um missionário além das fronteiras. E, segundo lugar, se o meu trabalho acontecer, é preciso existir um outro que se chama cuidado missionário. O cuidado que vem da igreja, o cuidado que se reflete da organização enviadora, da junta enviadora. E, diante de todos os desafios, eu tenho um índice aqui de um website chamado Joshua Project, que diz que existe 16.598 grupos de pessoas, grupos étnicos linguísticos. E diz que 7.166 são grupos étnicos não alcançados. E que isso representa 43,2%. Uma população mundial de 6 bilhões, 93, nós temos uma população de povos não alcançados em 2 bilhões, 87. Ou seja, temos um desafio de levar o evangelho até confins da Terra. Você está falando o seguinte: a área geográfica, André, é o planeta Terra. O campo é o mundo. Essa é a área geográfica. Jesus disse: o campo é o mundo. Gabriel, no seu olhar, o que você acha uma dificuldade hoje? Eu concordo totalmente com os pastores, é a questão mesmo agora de envio de missionários. Nós temos que viver mais como reino e parar de viver como tribo. E a mensagem que eu deixo: se a chama que está em ti, que arde em ti, se apagar, as almas que estão lá fora morrerão de frio. Essa é a frase. A gente está chegando no final do programa de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, enviaram, e sei que muita gente, Deus está falando com muita gente no programa de hoje aí, estava, poxa, missões e tudo mais, que você possa buscar mais informações sobre juntas missionárias com a sua igreja, seu pastor, para poder se preparar melhor e enviar missionários por todo mundo que precisa. A gente acabou de falar aqui que quase um terço aí, pelo que ele falou aqui, de número de pessoas que ainda não foram alcançadas, estão precisando ser alcançadas, e Deus tem que levantar missionários para isso. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no programa. Obrigado, foi muito bom, gostei muito do papo, aprendi muita coisa hoje. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês aí no Brasil afora. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe demais e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. A mulher de Ló olhou pra trás e viu Sodoma, olhou pra trás e viu Gomorra, olhou pra trás e ficou pra trás. A mulher de Ló olhou pra trás e viu as chamas, olhou pra trás e viu a lama, olhou pra trás e ficou pra trás.